que você abrisse a sua Bíblia no Lucas capítulo 2. O pastor estava de férias, viajou bastante. Logo após, fui para Recife também. Visitei a nossa comunidade Shema, lá em Recife, a escola. Irmãos, Deus tem feito maravilhas no meio de nós. E neste ano de 2019, eu tenho certeza absoluta em Deus que teremos grandes prodígios no meio de nós. Nós estamos entrando no ano de 2019, no ano do ensino, aprendizado da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico muito profundo acerca do ensino. Está em Lucas capítulo 2. E eu vou ler na minha versão e você vai ficar sentado como você está, mas você vai acompanhar esse texto bíblico que diz assim, na minha versão, a partir do verso 41. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o seu costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Passando ou pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar Jesus entre os seus parentes, entre os seus conhecidos, e não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo. Ali estava sentado entre os mestres. Ali ele estava ouvindo, e ali ele estava fazendo pergunta aos mestres. Versículo 47 diz: todos os que ouviram ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais os viram, ficaram perplexos. Sua mãe Maria lhe disse: filho, por que você nos fez isto, filho? Seu pai e eu estávamos aflitos, estávamos à sua procura, Jesus. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes tinha dito. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E assim Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Leia comigo o verso de número 50, toda a congregação. Verso de número 50. Você pode ler comigo? Diz assim, vamos lá? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Novamente. E eles não compreenderam as palavras de que lhe dizia. Esse é o texto básico da mensagem de hoje, cujo tema é compreendendo a verdade das palavras de Deus. Na verdade, a gente escuta, mas muitas das vezes a gente não compreende. Eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e eu não sei falar inglês, só sei falar table, que é mesa, né? Book in the table, pouca coisa, stop. Quando eu era menino, eu chegava para a Simone e falava: I love you. Para tu ver que eu não sei nada de inglês. O inglês é algo difícil. E ao chegar lá, ainda bem que tinha Bruno e Milena que falavam inglês. Mas as pessoas perguntavam alguma coisa para mim, pediam um favor, e eu não entendia nada. Eu ficava com aquela cara de paisagem, né? Às vezes caiu alguma coisa no chão, a pessoa queria que eu pegasse, queria que eu não pegasse, e eu ficava naquela, pego ou não pego, tá pedindo para não pegar, e eu ficava naquela cara de... porque eu não compreendia, eu não entendia a mensagem. Quantas vezes você está em algum lugar e você não compreende o que a pessoa quer dizer? Quando éramos pequenos ou tínhamos filhos pequenos, às vezes a criança queria uma coisa e a gente não sabia, dava água, dava comida, dava tudo e não era. O Bruno não dormia porque faltava chupeta. Era uma chupeta na mão e uma na boca.
E só Simone sabia o que ele queria. Eu tentava, fazia macacada, fazia de tudo e não sabia. Na minha igreja lá em Nova Iguaçu tinha um menino grande que ele tinha um problema. E ele, no acampamento dos adolescentes, no meio de nós, Vitinho, um menino abençoado, mas ele não conseguia falar, só o primo dele entendia. E durante o acampamento, Vitinho chorava para lá, chorava para cá, botava a mão na barriga, e a gente dando remédio de dor de barriga, fazia de tudo e não sabia o problema de Vitinho. E levamos no hospital, Vitinho no hospital, gemendo de dor, com mão na barriga. O primo dele não estava ali, não tinha quem decifrasse a necessidade de Vitinho. O médico, depois de horas e horas, chegou à conclusão que o Vitinho estava com fome. Aí falou: volte para o acampamento e dê comida. Ele: comida? A gente perguntava tudo menos comida. Não estávamos compreendendo a necessidade de Vitinho. Meu querido, o texto bíblico desta noite fala sobre a incompreensão da família de Jesus. O texto bíblico mostra de forma clara e objetiva que Jesus agora já é um menino de 12 anos, um adolescente. E como todo adolescente judeu, os pais levavam para a festa da Páscoa, que acontecia em Jerusalém, que durava cerca de uma semana. Jesus completou 12 anos. Maria e José, diga-se de passagem, tiveram Jesus como primogênito, mas depois se casaram. E o texto bíblico de Marcos fala que ela teve ainda outros filhos: Judas, Tiago. 4 filhos, 4 meninos e 2 meninas. Por serem mais novos do que Jesus, e o menino era levado apenas com 12 anos, ou eles deixaram a criançada, os 6, com um familiar, ou levaram de colo, porque na verdade somente levavam os filhos após 12 anos. Nós entendemos que Maria e José estavam levando Jesus porque estava completando os seus 12 anos. Era a primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém. E diga-se de passagem que naquela época não tinha chemão, não tinha Kombi da igreja, não tinha moto, não tinha nada. Eles andavam a pé. E de onde eles estavam, de Nazaré até Jerusalém, era cerca de 135 quilômetros. Olha, o povo daquela época andava cerca de 35 quilômetros por dia. Durava cerca de 4 dias essa viagem a pé. E assim como muitos de nós que vai para a praia, né, leva galinha assada. Quantos são farofeiros aqui? Levanta o braço. Ah, você leva farofa, pá. Você fala que não é, mas geralmente quem fala que não é farofeiro, né? Galinha assada, ovo frito, pão com ovo. Na minha época de criança, eu me lembro que todo mundo tinha dinheiro para comprar a merenda da escola. Eu era pobrezinha, minha mãe fazia pão com ovo. Irmãos, eu comia o pão com ovo assim, dentro da mochila, tirava, mordia e guardava. Então era vergonha. O refrigerante era o grapete. Quem toma grapete? Repete. Eu gostava do grapete porque tinha as divisões, né? Era a primeira metade a irmã mais velha, a segunda metade a irmã mais nova, e o que sobrava para mim. Dificuldades tremendas. Aqui estava a família de Jesus preparando uma viagem para Jerusalém, 137 quilômetros, 4 dias de viagem. E o texto e o contexto e a história diz que eles faziam uma caravana. Era caravana de parentes de José, era caravana de João, e assim eram caravanas que chegavam até a festa da Páscoa em Jerusalém. Mas para resumir a história que vocês sabem, aconteceu que eles chegaram lá, depois de 4 dias de viagem, eu imagino. A festa começou, era uma festa religiosa, não era uma festa pagã. A festa da Páscoa, vocês sabem que comemorava a saída do povo do Egito, das garras de Faraó, e a família tinha que imolar um cordeiro, era tudo preparado. Na verdade, estava o Cordeiro de Deus nessa primeira festa, com 12 anos, a essência da festa. E ao invés de Jesus ficar na barraquinha, né? Se fosse a nossa festa, teria barraquinha de pescaria, tacar lata. Mas ali Jesus, ao invés de ficar nas barraquinhas para as crianças, qual não foi a surpresa? Que Jesus foi para o templo.
E a festa transcorreu, tudo bem. Maria e José, após a festa, resolveram voltar. E voltaram, só se esqueceram de quem? De Jesus. O texto bíblico descreve que fizeram o caminho de um dia, cerca de 35 quilômetros andando. De repente José e Maria falaram assim: peraí, eu estou vendo a farofa que sobrou, eu estou vendo as coisas que sobraram para a família, o cachorro quente da volta, eu estou vendo tudo, só não estou vendo quem? Jesus. Jesus sumiu. Alguém já teve a experiência de perder um filho em algum lugar? Irmãos, quando eu fui, uma das vezes em Porto de Galinhas, onde eu fui agora, a minha irmã, que não é muito escandalosa, perdeu o filho. Meu irmão, a minha irmã gritava como uma louca. Outra vez eu perdi o Bruno na casa de praia. O Bruno ficava se escondendo, de repente o Bruno sumiu. E a casa de praia que a gente havia comprado era uma casa de praia que tinha cheio de buraco, que estavam fazendo cisternas. Irmãos, Bruno sumiu por alguns minutos, ficamos todos desesperados. Bruno sumiu. Daqui a pouco eu olho atrás do sofá, aí ele levanta e falou: achou. Meu irmão, que coisa difícil. Assim estava Jesus, não por 10 minutos, não por 1 hora, mas o texto bíblico descreve aqui que Jesus ficou desaparecido durante 3 dias. Diga, 3 dias. Rapaz, o brasileiro é tão preocupado que hoje eu fui lá na igreja, tinha no muro da igreja: procure-se um cachorro. O pessoal fica preocupado com perda de cachorro. Aí já me fala: não, já acharam o cachorro. Meu querido, Jesus sumiu 3 dias, todos desesperados. Voltaram 35 quilômetros, procuraram mais um dia. No 3º dia, acharam Jesus. Jesus estava no templo. E qual é a surpresa? Que José e Maria chegaram no templo e olharam para Jesus. Deveria estar com a vara na mão, com cinto. Jesus, o que você está fazendo aqui? Nós estávamos, o texto bíblico escreve, perplexos, desesperados, estávamos te procurando. E José não falou não, quem falou foi Maria. Maria era mais rude, né? Maria deve querer dar umas lambadas em Jesus. Jesus, nós estamos desesperados. Aí Jesus responde da seguinte forma, com toda a educação: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava cuidando das coisas de papai? O texto bíblico que a gente leu descreve: eles não compreenderam o que Jesus estava fazendo. Repito, eles não compreenderam o que Jesus estava fazendo. Amados, aos olhos humanos não dá para compreender. O que acontece muitas das vezes é que nós queremos compreender as coisas de Deus aos olhos humanos e jamais vamos compreender as obras de Deus aos olhos humanos. Deus é Deus, Deus faz como Ele quer, amém? Deus é poderoso. Em algumas pessoas Deus usa os médicos, em outras pessoas Ele não usa médicos. Em algumas vezes Deus age através do sobrenatural, outras vezes Deus age através do natural. O texto bíblico descreve que Maria e José não estavam compreendendo as palavras de Jesus. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com você acerca disso. Diante da percepção das palavras de Deus, diante do agir de Deus, diante do ministrar de Deus, você tem compreendido qual é o propósito de Deus? Porque muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Se você pede a Deus uma casa, muitas das vezes você quer ouvir sim. Muitas vezes você quer um emprego e você quer de imediato receber o sim de Deus. Num relacionamento, muitas das vezes você quer aquilo que lhe agrada, que lhe convém. Mas eu gostaria de dizer nesta noite que Deus, muitas das vezes, vai ser incompreendido por você. Você que tem que se adaptar a Ele, e não Ele se adaptar a você.
É Ele que é Deus. Eu já vi casos de igrejas que falam assim: se você está passando por dificuldade, se você está passando por sofrimento, é o seu anjo que está falhando. Aí dizem assim: vamos orar para trocar o anjo. Que aberração é essa? Trocar anjo como se as coisas de Deus fossem mal feitas? Meu querido, Deus é Deus. Você precisa compreender o agir de Deus, aprender de Deus. No ano de 2019, nós estamos aqui pregando verdades de Deus. Muitas das verdades não são agradáveis aos nossos ouvidos, mas são verdades de Deus. Precisamos obedecer a Deus. Nesse texto bíblico nós vamos ver de forma clara e objetiva que aqueles que estavam mais próximos de Jesus, os pais de Jesus, não estavam compreendendo a ação de Deus na vida de Jesus, não estavam compreendendo Jesus. O texto bíblico descreve que depois que eles acharam Jesus e não estavam compreendendo Jesus, Jesus voltou com eles para Nazaré, e o texto bíblico diz de forma clara que ele lhes era obediente. É claro afirmar que Jesus não tinha pecado. É claro afirmar nesse episódio que Jesus não tinha falhado, não tinha deixado de avisar. Não, Jesus havia avisado, Jesus havia sinalizado que ele, apesar de ter 12 anos, ele estava ali para cumprir as coisas do Pai. Ele era um menino que todos nós sabemos que foi preparado como filho de Deus para ser o Salvador. Mas até hoje tem gente que não compreende isso, que não entende, que não tem essa percepção, que está pensando que Jesus é apenas um Deus que está aí para abençoar, só dá bens, que está pensando que Jesus é apenas mais uma pessoa. Muitos não estão percebendo a profundidade dos ensinos de Jesus. E nesta noite eu gostaria de dizer para você, meu querido, 3 ou 4 perguntas, melhor dizendo, que você possa responder, que serão realizadas por mim apenas como um canal de bênção de Deus, mas que você venha refletir. A primeira delas: onde você tem procurado Jesus? Aonde? Quando Jesus, que estava sendo incompreendido pelos pais, se achava perdido, procuraram em tudo quanto era lugar. Procuraram entre os parentes, descreve o texto bíblico, procuraram entre as caravanas, no caminho de volta para Jerusalém procuraram. Deve ter procurado em tudo quanto é lugar em Jerusalém, porque demoraram quase um dia para achar Jesus. Eles jamais imaginavam que Jesus estava no templo. Depois de muito tempo é que eles chegaram lá e acharam Jesus. A minha primeira pergunta para você é: aonde você está procurando Jesus? Muitas das vezes nós estamos procurando Jesus em muitos lugares. Muitas das vezes nós queremos Jesus, mas nós não estamos procurando Jesus no caminho certo. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus, que está sendo procurado por muitos em outros lugares, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos estão procurando e não estão achando, porque estão sobrecarregados, estão estafados, estão preocupados, estão com tudo menos com Jesus. Porque quem está com Jesus pode passar por lutas, pode passar por dificuldades, mas todas essas lutas e dificuldades são colocadas diante de Jesus. Aonde você está procurando Jesus? Qual o caminho? Religião? Religião não salva. No trabalho? Não salva. Nos prazeres do mundo? Aonde você está procurando Jesus? Jesus estava no templo, cuidando das coisas de papai. Jesus está aqui. Amém? Diga: Jesus está aqui. Existe uma música da minha época que diz que
Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Jesus habita no meio de nós. Ele não mora aqui nesse local, mas Ele está aqui. Você tem que procurar Jesus aonde Ele está. A segunda pergunta que eu lhe faço é: você compreende o verdadeiro propósito do Senhor? Você compreende? Você tem a convicção de que Jesus não foi apenas mais um que nasceu de uma Virgem Maria, um grande milagre? Você compreende que esse Jesus foi o Cordeiro de Deus que livra o pecado do mundo? Você compreende que esse plano de Deus foi um plano que dividiu a história? Você compreende que sem Jesus não há salvação, não há solução? Você compreende o plano de Jesus para a sua vida? É a segunda pergunta. Maria e José não estavam compreendendo, procuraram em tudo quanto é lugar, e o próprio Jesus falou: vocês não estão compreendendo que eu estou cuidando das coisas do Pai? O plano de Jesus é obedecer a Deus para morrer em nosso lugar. Isaías diz: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus é o Emanuel, o menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Você compreende isso? O Salvador. A terceira pergunta que eu lhe faço: você tem guardado as coisas de Deus no seu coração? O texto bíblico descreve que eles não compreenderam as palavras que ele dizia, mas o texto bíblico descreve assim: então foi para Nazaré e ela era-lhes obediente. E o texto bíblico diz que sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. É interessante que ela, de imediato, ela não compreendeu, mas logo a seguir, ela guardou. Você tem guardado as coisas de Deus? As coisas do Senhor têm ficado no fundo do seu coração? A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que você está guardando no seu coração? As palavras de Deus, porque a sua boca fala o que está cheio o seu coração. Você quer saber o que tem no seu coração? É o que você mais fala. Se você só xinga, é porque o seu coração está cheio de mazela, de coisa ruim. Se você pragueja, se você é um negativo, é porque o seu coração está assim. Mas se você fala de Deus, se você fala de coisas boas, é porque você está guardando as coisas boas no seu coração. 2019 é o ano em que você vai começar a guardar, vai conhecer, vai saber as coisas de Deus, para proclamar as palavras de Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a quarta e última pergunta que eu te faço nesta noite é: a semelhança de Jesus, você tem crescido? Porque o texto bíblico descreve que após ninguém compreender, Jesus fala: estou cuidando das coisas de Pai. Procuraram no lugar errado, Jesus indicou, Maria guardou. E após o texto bíblico, Jesus saiu obedecendo como lhe era comum. E o texto bíblico descreve que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. A minha pergunta para você é a seguinte: você, a semelhança de Jesus, tem crescido? Tem desenvolvido? Tem aprimorado? Em estatura, eu posso dizer que é cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o seu corpo? Hoje eu estava conversando com alguns membros na entrada, né, Noélia? Não vou falar o nome não. A Noélia: pastor, tô magrinha, fechei a boca. Eu falei: muito bom. O Eudes também não ficou para trás, já tô também um garotão. Cuidar do corpo é importante.
crescimento em estatura pode significar isso. É você crescer, é cuidar do seu corpo, é gradativamente ser uma pessoa sã, porque o nosso corpo, na verdade, é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Cresci em estatura, cresci em sabedoria. Sabedoria aqui quer dizer o conhecimento de Deus, saber das coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus. Você tem crescido e crescer em graça, cair na graça, cair de fato e direito no desejo de todos, sendo precioso, sendo um canal de bênção de Deus. Jesus era assim, era bem quisto por todos. Somente aqueles que eram religiosos, que não gostavam da mensagem de Jesus, mas todo mundo seguia Jesus, muitos pela cura, outros pelo carisma. Enquanto muitos estavam julgando, Jesus estava perdoando, ajudando, auxiliando. Jesus, segundo o texto bíblico, caía na graça de todos. A minha pergunta é: você está caindo na graça de todos? Quatro perguntas que você precisa responder. Você tem procurado Jesus? Aonde? Segunda, você compreende o verdadeiro princípio de Jesus? Sim ou não? Terceira, você tem guardado as coisas do Senhor no seu coração? E por último, você tem a semelhança de Jesus, crescido em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens? Eu termino essa mensagem aplicando para você de uma forma simples e objetiva. Aquele Jesus que há muitos anos atrás não foi compreendido pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus amigos, continua sendo incompreendido por todos nós. Mas mesmo assim, diante desse cenário, ele continuou o ministério e mostrou para todos nós qual era a prioridade, qual era o objetivo, para que ele veio. E ele conseguiu mudar a humanidade através de uma vida perfeita no meio dos homens. E nesta noite eu gostaria de dizer para você: você reconhece esse Jesus como o único Senhor da história? Se não reconhece, essa é a hora. Porque esse Jesus, que durante 33 anos esteve aqui na terra, ele não veio simplesmente nascer como um homem, ele veio cumprir o grande propósito de Deus. E nesta noite eu gostaria de dizer para você que esse Jesus que mudou a história, ele se faz presente nesta noite, e ele quer ser compreendido por cada um de nós. Você não pode priorizar as suas coisas, você precisa priorizar as coisas de Deus. Por isso, nesta noite, você que está ao alcance de nossa voz, você que está ouvindo essa mensagem, eu consinto a você, em nome de Jesus, a estar orando, entregando a sua vida ao Senhor e declarando: Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor. Feche seus olhos e diga que sim. Senhor, nesta noite eu compreendo a verdade da tua palavra. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o Senhor da vida, e eu entrego a minha vida a ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém.